Desde 2005, a aviação civil tem sido alvo de uma série de questionamentos. A infraestrutura dos aeroportos, a questão da segurança, o preço das passagens regionais. São demandas que mobilizam instituições reguladoras, governo e usuários. E é mais um desafio estratégico de um país em crescimento. Há riscos de que a capacidade operacional da Infraero não seja suficiente para realizar os investimentos programados. Para você ir de Belém à Redenção, no sul do Pará, o preço da passagem é mais cara do que você sair de São Paulo ou do Rio ou de Belém para ir a um país na Europa. O combustível nosso, eu posso mandar depois o estudo da IATA, é o mais caro do mundo. No programa de hoje, você vai acompanhar os pontos de maior destaque de duas audiências públicas promovidas aqui no Senado, nas comissões de Infraestrutura e de Direitos do Consumidor. O Em Discussão está começando. Eu percebo que há uma indignação geral nesse setor. Não é só de nós senadores, e nós talvez sejamos aqueles que mais frequentam os aeroportos, os parlamentares, porque semanalmente estamos por 1, 2 vezes nos aeroportos e nos deparamos com situações que realmente são estarrecedoras e preocupantes. Eu vi uma situação recente, eu chegando num voo internacional e junto comigo tem um filho, uma criança, senador Eduardo Braga, e tinha uma outra família que estávamos viajando junto com um bebê de colo. E fomos para a fila preferencial por conta, depois de quase 1 hora nessa fila preferencial, aonde a fila normal teria andado muito mais rápido, chega um cidadão para despachar um cachorro. E ele teve a preferência a todos aqueles que estavam na fila há mais de 1 hora. E a companhia aérea e o responsável por aquele setor veio e disse que realmente o cachorro tinha preferência. Na fila tinham cidadãos de cadeira de roda, de muleta, idosos, e o cachorro tinha preferência. Eu vou dar só um exemplo que aconteceu comigo, aliás, acontece. Um voo aqui da Avianca para Campo Grande, que inicialmente era 20 horas. Aí que sai ali, tá para 21. Aí você tem até uma outra alternativa na outra companhia. Só que sai às 10. Aí eles, das 21, eles vão para... Não, é 22h30. Resumindo, senhor presidente, eu embarquei 1h30 da manhã. Isso não é uma única vez. Eu chego a pensar, senhor presidente, que é exatamente para enrolar o passageiro que está lá, ou para não pagar a acomodação, ou então até para que ele não se acomode numa outra empresa, porque ele teria alternativa. Só que você fica assim, não, daqui 1 hora, daqui a 40 minutos, e aquilo vai, e você fica igual bolacha em boca de velho, vai para um lado, vai para o outro, e ninguém te dá informação. É inegável que o setor tem enfrentado problemas, nós temos muito o que melhorar, temos lutado por isso, mas eu costumo dizer que é um problema derivado de uma coisa boa, que é a inclusão de novas classes sociais, um crescimento bastante expressivo, bem acima do PIB, do setor de transporte aéreo. Então, a gente pode ver que de 2005 a 2010, a gente teve um crescimento médio de 15% ao ano, é um crescimento bastante expressivo, não é trivial, que a infraestrutura, que todo o setor tem a celeridade para acompanhar isso. Observa que desde a crise denominada causa aérea no setor, você percebe que o sistema de aviação civil ele tem trabalhado mais coordenadamente. Isso tem se refletido em menores índices de atraso e cancelamento. Você não observa mais contaminação de malha, você não tem mais os passageiros desassistidos nos aeroportos. Houve, apesar do incremento e do aumento da quantidade de passageiros servidos pelo setor e em grande parte da saturação da nossa infraestrutura, você percebe uma tutela melhor do passageiro nos últimos anos. Então, hoje, essa norma obriga que o passageiro que esteja num check-in ou dentro de um portão de embarque e se deparar com uma situação de atraso do seu voo, é dever da empresa aérea informar quais são os direitos que lhe assistem nessas ocasiões e provê-los de facilidades como facilidade de comunicação, alimentação, acomodação e reacomodação em outros voos de empresas congêneres. Infelizmente, eu tenho uma percepção um pouco diferente do que a Daniele trouxe sobre
regularidade de voo, pontualidade, até por um próprio relatório que saiu ano passado, relativo aos atendimentos de 2010, em que se verificou, o relatório é da ANAC, que se verificou um aumento grande de reclamações em relação à pontualidade e à regularidade dos voos. E, nesse aspecto, eu tendo a discordar que o consumidor ele está sendo bem atendido. Na verdade, as reclamações que vigoram em aviação civil, no SINDEC e em diversos outros índices de reclamação de consumidores, é relativo a cancelamento de voo, é relativo a atraso, é relativo a furto e extravio de bagagem, principalmente a falta de informação. E a regulação não vem uma regulação de cima. A regulação ela deve tentar evitar que o passageiro vá à justiça procurar o seu direito. Evitar como? Resolvendo administrativamente e eficientemente o problema que o consumidor tem. A senhora afirmou que é um grande índice de reclamações. Grande índice é qual percentual em relação ao número de passageiros? São 90 milhões de passageiros. São 2.400 voos diários. Então, só podemos considerar que o número é grande ou pequeno em função de alguma coisa, só não afirmou em função do que é. Tem aqui uns dados, doutora Maria Elisa. Movimentação de passageiros embarcados nos aeroportos Galeão, Santos Dumont, Guarulhos, Congonhas e Confins, em que foi calculado o percentual de reclamação nos juizados especiais. É mais uma fonte de reclamação que o passageiro tem no aeroporto. Então, nesses aeroportos, de junho de 2010 a junho de 2011, certo, nós tivemos um percentual de reclamação de 0,02 em relação ao número de passageiros. Foram 18.500 reclamações e 90 milhões de passageiros ano, o que significa que 99,98% dos passageiros, no período de um ano, não fizeram qualquer reclamação no juizado especial. Então, talvez o índice não seja tão alto como a senhora está sugerindo que seja. Outra coisa também que precisa ser colocada, que certamente as pessoas que não estão no setor não sabem disso. Qual a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso? Segundo o Departamento de Controle Aéreo, em torno de 35% dos atrasos aéreos podem ser atribuídos à responsabilidade das empresas aéreas. O restante ou é problema meteorológico ou é problema de infraestrutura. Então, um voo atrasado não significa necessariamente culpa da empresa. A afirmação de que o índice de reclamação é bastante alto, ele tem fundamento. As maiores reclamações, e quando eu me refiro ao índice de reclamação alto, é em relação às reclamações de atendimento, de cancelamento de voo, de atraso de voo. Essas são as mais altas. Então, o que se quer é que, fora da justiça, haja oportunidade para o consumidor de reclamar no ato de que ele sofre o dano. Nós não temos grandes números de reclamações no SINDEC ou nos PROCONs. Por quê? Porque um estudo foi feito, o consumidor hoje do transporte aéreo, o custo dele para procurar um órgão e reclamar daquela questão que já aconteceu, e ele ou ele já ficou 2 horas e não teve assistência, ou 3 horas, ou já foi cancelado, é maior. E hoje em dia a internet, né? A internet é a maneira mais rápida e eficiente de você fazer as suas reclamações e acompanhar. Nós vemos muita reclamação nos aeroportos, mas existem também reclamações relativas ao contrato, à contratação. O IDEC fez uma pesquisa em junho do ano passado e constatou uma série de abusos sobre cobranças de tarifas que não têm o menor fundamento na contratação. Na hora de cancelar uma passagem, na hora de mudar o seu voo, há uma cobrança extorsiva de uma multa, enquanto o Código Civil prevê 5%, enquanto a própria, quando não há possibilidade de negociação, existe normativa da ANAC que prevê 10%. E é muito maior a multa cobrada em cancelamento, em atraso de voo. No caso de compra online, há diversas tarifas sendo cobradas. Hoje o consumidor,
Ele não sabe qual é a regra do cancelamento do voo, ele não sabe qual é a tarifa de cancelamento, ele não sabe quando ele pode. A legislação de defesa do consumidor tem no artigo 49 o direito de arrependimento em 7 dias, após a compra de um produto fora do estabelecimento comercial. Como é que é isso para a questão da aviação civil? Não é? Nós temos um desafio que nós temos que implementar. Isso não é cumprido, hoje não é sequer informado os procedimentos ao cidadão. Essas condições todas de mudança de tarifa, de cancelamento, etc., estão no site das empresas. E quando tem alguma falha, a ANAC multa, não tem como. Na maioria das vezes o passageiro não lê e ele clica aquele negócio, estou de acordo com o contrato, e não lê o contrato. Que, aliás, nós todos fazemos na maioria das vezes, não é só no setor aéreo. Há uma falha de informação no aeroporto? Há. Embora seja obrigação da empresa, é difícil se ter um pessoal consiga dar as informações corretas no momento certo em dezenas e dezenas de aeroportos. Agora, há um reconhecimento das empresas aéreas, há um processo contínuo de formação desse pessoal, que é, inclusive, um processo difícil, porque a rotatividade no setor é muito grande. Veja no próximo bloco. Num país de dimensões continentais, a aviação regional ainda não decolou. Passagens caras, trechos não contemplados, monopólio na prestação de serviços. O Em Discussão volta já.